está tudo sob controle. Está tudo certo e nós pensamos assim. A maioria das vezes nós fazemos roteiros, agendas, anotação. Eu vou falar uma parte particular. A minha esposa, ela tem hábito de fazer lista. Então, se você entra em casa, tem lá o painel de avisos que a gente tem em casa, e ela tem a lista lá, isso, aquilo outro, então vai fazendo e vai riscando. Isso é uma tentativa simples de controle, não é controlar alguém. Nós fazemos isso diariamente. Nós controlamos o horário que levantamos, nós controlamos o que vamos vestir, o que vamos fazer. Nós controlamos, pelo menos a impressão que dá. Mas será que é verdade isso? Será que isso acontece? Quando a gente vai fazer um prato, eu gosto muito de cozinhar, todo mundo pode perceber. Quando a gente vai fazer um prato e falta um ingrediente, o controle já se perdeu. Quando nós pensamos, eu vou para esse caminho, e lá naquele caminho está interrompido por causa de uma obra, o controle já se perdeu. Então, na verdade, é uma ilusão. Tem muita gente que fala que controle é uma ilusão, mas vão aprender na palavra. Eu sempre falo, veja na palavra, veja na Bíblia, sempre na palavra de Deus. Tenha como medida, como ponto principal, como base para todo o resto. Nós já falamos isso. Lá em Mateus capítulo 5, eu vou falar só o capítulo, lembra que nós combinamos isso? Mateus capítulo 5 fala assim: porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. A gente não tem controle disso. A barba está ficando branca, o cabelo já se perdeu há muito tempo. Em Mateus capítulo 6 fala assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura, acrescentar mais uma medida na sua altura? Nós não podemos fazer isso. Tudo bem, não estou falando de salto, não estou falando de subir degrau, não estou falando nada disso. Estou falando da estatura física mesmo. A palavra tem nos mostrado que não temos controle. Aí tem mais. Lá em Ezequiel 17, a palavra ensina assim e fala: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz. Para a gente poder pensar, quem é que está no controle então? 1 Samuel capítulo 2 fala assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. O nosso pensamento, porque a gente tem o hábito de querer ser o melhor, da natureza nós somos o melhor, porque nós mandamos, cuidamos, fazemos e desfazemos. Eu até entendo, porque afinal de contas, o homem movimenta até montanha. Não é do jeito que a Bíblia está falando. Põe o trator, tira, põe para lá, leva, joga, abre estrada. E aí nós nos sentimos todos poderosos. Mas a palavra de Deus, ela ensina outra coisa. A palavra de Deus ensina que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. O Senhor. Aí a pessoa, nós podemos perguntar: mas está no controle de todas as coisas e o mundo está desse jeito? Mas o mundo, nós é que temos que cuidar dele. Nós já conversamos isso em cultos passados. Nós é que temos que cuidar dele. Não tem nada a ver. O Senhor colocou na nossa mão o cuidar, o proteger, o limpar. E o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? O que nós temos que aprender hoje, o que eu pedi para o Senhor, o que é que pregaria hoje, e essa palavra veio nessa madrugada, por causa de algumas coisas que a gente ficou sabendo nessa semana, por causa de situações e tudo mais, a classe que eu faço parte, os advogados, estão assim, decepcionados com algumas coisas e tudo mais. E essa palavra veio.
quem é que está no controle. E eu volto a colocar, mas se Deus, que é bom, está no controle, por que tanto mal? Se Deus que é bom está no controle, por que doença? O que nós estamos fazendo nesse mundo? Deus, ele sempre tem que consertar. Deus sempre tem que dar um jeito. Deus sempre tem que fazer alguma coisa para corrigir o nosso erro, a nossa falha. Ele sempre tenta, só que tem um detalhe: ele sempre vai fazer as coisas para que, segundo está escrito em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todas as obras, todos os feitos de Deus são para levar para a salvação. Todos eles. Se a situação se complica, se as coisas estão ruins, Deus tem que trabalhar para consertar. E normalmente nós é que criamos esse problema. Normalmente nós é que fazemos a coisa errada. E Deus continua. O que nós temos que aprender hoje, pela palavra, coloque, dê confiança ao Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. E quando você se coloca na mão dele e deixa ele controlar todas as coisas, ele faz tudo de melhor. Tudo de melhor. Da melhor maneira, para que nós cheguemos à salvação. Confia no Senhor. Tranquiliza o coração. Por pior que pareça o cenário, se você coloca a sua vida nas mãos do Senhor e deixa Ele controlar, vai para melhor. Vai para melhor. Ainda que tudo seja esquisito, esteja esquisito. Eu sempre tenho falado isso em todos os cultos, todas as mensagens. Pegue a Bíblia, aprenda, leia, vê o que Deus tem para falar. Tudo que o Senhor tem está na Bíblia. Tudo que Ele falou está na Bíblia. Aproveita isso. E coloca a sua vida para que o Senhor controle tudo na sua vida. Não tem ninguém melhor do que o Senhor. Amém?